like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque o que vamos contar hoje vai mexer com a memória, com a rivalidade e com a emoção de qualquer cruzeirense. O tema que vem aí não é qualquer coisa, é um mergulho profundo nas carreiras de jogadores que tiveram a honra ou o desafio de vestir a camisa do Cruzeiro e também a do Santos, dois gigantes do futebol brasileiro. Mas antes de revelar quem foi mais decisivo e em qual clube brilhou mais, vamos preparar o terreno, porque o que você vai ouvir agora vai fazer você reviver gols, títulos e até polêmicas que ainda estão frescas na memória. Então já comenta aí qual jogador você lembra com mais carinho no cabuloso e vamos seguir juntos nessa viagem no tempo e na emoção. É curioso como o futebol constrói pontes e rivalidades ao mesmo tempo. Entre Cruzeiro e Santos não faltam histórias de atletas que marcaram época nas duas camisas, mas que, para cada torcida, deixaram impressões diferentes. A discussão é boa porque envolve não só números e títulos, mas também o peso emocional que cada fase carrega. E claro, para o torcedor do Cruzeiro, certas atuações ficam gravadas como momentos de pura glória, enquanto outras são lembradas como frustrações difíceis de engolir. E é justamente nesse embate de memórias que vamos entrar, analisando jogador por jogador, lembrando lances, gols, defesas e até declarações polêmicas que mudaram o rumo das coisas. O clima esquenta quando se fala de ídolos que dividiram a carreira entre esses dois clubes. Alguns nomes despertam imediatamente a lembrança de conquistas históricas, enquanto outros trazem à tona aquele sentimento de poderia ter sido mais. É inevitável que a comparação surja. Onde o cara jogou mais? Onde ele fez história? De verdade? E no caso do Cruzeiro, essa análise vai além do campo. Envolve também o peso que cada um teve na construção de títulos e na relação com a torcida. Mas calma, que até o fim desta notícia, cada caso vai ficar claro e você vai entender quem são os verdadeiros heróis celestes nessa lista. E agora sim, vamos abrir o baú de memórias. Começamos com Rafael Cabral, um nome que dividiu opiniões. No Santos, foi projetado para a Europa e fez parte de conquistas pesadas como a Copa do Brasil e a Libertadores. Mas no Cruzeiro, apesar de falhas marcantes, teve uma Série B sólida e um segundo turno de 2023 muito importante para a defesa menos vazada do campeonato. Entre títulos e contextos diferentes, a balança pendeu para o Santos, na opinião geral, mas com reconhecimento pelo que fez vestindo azul. E na sequência vem Jonathan, o touro sentado, que no Cruzeiro se eternizou com um golaço narrado de forma épica por Alberto Rodrigues. Entre Santos e Cruzeiro não houve dúvida. A melhor fase foi no cabuloso e Edu Dracena é outro capítulo marcante. Campeão da Tríplice Coroa em 2003 pelo Cruzeiro, ele também levantou taças importantes no Santos, mas a maioria reconhece que seu auge e impacto maior vieram vestindo azul. Já Bruno Rodrigo, o cabeça de míssil, fez história nas duas equipes, mas no Cruzeiro viveu temporadas mágicas em 2013 e 2014, sendo até artilheiro da Libertadores com gols decisivos de cabeça. Para a Nação Azul não tem comparação. O Santos pode ter tido o jogador, mas o Cruzeiro teve o mito. Quando o assunto é Dodô, o tom muda. No Cruzeiro, pouca lembrança positiva. Para muitos, enganou a diretoria e a torcida, deixando mais frustração do que saudade. Já no Santos, rendeu mais em campo, ainda que sem atingir status de ídolo. Maldonado, por outro lado, é unanimidade. Volante técnico, marcador implacável e peça-chave no time de 2003, conquistando títulos e jogando demais. No Santos, foi apenas campeão paulista. No Cruzeiro, fez história. Henrique também dispensa apresentações. Mais de 400 jogos pelo Cruzeiro, títulos importantes e uma relação complexa com a torcida. Para alguns, ídolo incontestável. Para outros, a imagem ficou manchada após 2019. Mas quando se fala de futebol jogado, é impossível negar que sua melhor fase foi no Cruzeiro. No Santos teve bons momentos, mas sem o mesmo peso histórico. E falando de craques marcantes, Montilho,
É lembrado como um dos salvadores do pós-2003, reacendendo o sonho de títulos com atuações mágicas em 2010. No Santos, passou longe de repetir o mesmo brilho. O jovem Caio Jorge surpreende na lista. Apesar de ser formado e revelado no Santos, vive sua melhor fase no Cruzeiro, com mais gols e protagonismo do que teve na Vila Belmiro. Borges, por sua vez, foi decisivo nas passagens por ambos, mas a torcida celeste guarda com carinho lances como o voleio contra o Grêmio e gols importantes para manter o time na Série A em 2012. Gabigol, no entanto, é um caso diferente. Toda a sua história e impacto até agora estão ligados ao Santos, embora exista expectativa sobre o que ainda possa fazer pelo Cruzeiro. E claro, não dá para deixar de fora os treinadores. Vanderlei Luxemburgo talvez seja o caso mais emblemático. No Cruzeiro, comandou o time histórico da Tríplice Coroa em 2003, bancou Alex e Gomes, entendeu o formato dos pontos corridos logo no início e construiu uma das campanhas mais dominantes da história do Brasileirão. No Santos, também teve conquistas, mas a magia de 2003 e a forma como revolucionou o futebol celeste não tem paralelo. Essa comparação entre nomes que passaram pelos dois clubes mostra que, na maioria dos casos, o Cruzeiro foi o palco das maiores glórias, seja pela força do elenco, pelo contexto histórico ou pelo encaixe perfeito entre jogador e camisa. Muitos atletas deixaram na Toca da Raposa as marcas mais fortes de suas carreiras. E isso reforça a grandeza do Cabuloso como um clube capaz de potencializar talentos e transformar bons jogadores em lendas. A cada nome, a lembrança de jogos decisivos, comemorações inesquecíveis e até polêmicas que renderam assunto por anos. Mais do que uma simples disputa de quem jogou mais onde, essa análise resgata a identidade vencedora do Cruzeiro, capaz de marcar vidas e carreiras. Porque para o torcedor celeste, não importa apenas a qualidade técnica, importa o quanto o jogador se doa, se conecta e se eterniza na história azul. E se tem uma coisa que essa lista prova, é que vestir a camisa do Cruzeiro é um divisor de águas na trajetória de qualquer atleta. Alguns chegam e se tornam símbolos de uma era. Outros, mesmo com passagem apagada, carregam a lembrança de ter participado de um capítulo importante. Mas no fim, o que fica é o legado. E para a maioria desses nomes, o maior legado foi escrito na Toca da Raposa. Esse duelo simbólico com o Santos serve também para lembrar que o Cruzeiro não só rivaliza com os grandes do Brasil, mas também tem o poder de ser o ponto alto da carreira de muitos jogadores que rodaram por diversos clubes. É uma prova de que a camisa celeste tem um peso histórico e emocional que transcende estatísticas. Relembrar essas histórias é um convite para que cada torcedor olhe para trás e perceba o quanto o Cruzeiro já viveu momentos grandiosos e o quanto ainda pode escrever novos capítulos. E no final das contas, é também um chamado para que a nação azul siga apoiando, cobrando e vibrando para que mais nomes entrem nessa lista de glórias. E agora é com você, torcedor. Qual desses jogadores você acha que realmente brilhou mais com a camisa do Cruzeiro? Quem merece estar no panteão de ídolos e quem não deixou saudade? Deixe seu comentário, compartilhe sua opinião e, claro, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Cabuloso. Porque a história segue sendo escrita e você precisa estar presente em cada capítulo.